Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos à videoaula da semana. E na aula de hoje, nós vamos continuar utilizando problemas com contagens. Como eu falei para vocês, esse é o conteúdo que antecede o de probabilidade, para que vocês já tenham uma ideia, do que nós vamos desenvolver nos próximos capítulos. Na videoconferência de sexta-feira, nós iniciamos com o princípio fundamental da contagem. Eu passei um exemplo para vocês e algumas questões. E na aula de hoje, eu trouxe mais um exemplo, tá? Com a intenção de que o conteúdo seja mais bem aproveitado, fique mais claro para vocês e que vocês possam tirar as dúvidas que tenham ficado, ok? Me acompanhem, que para essa aula eu trouxe um slide para vocês mostrando como desenvolver um problema utilizando o princípio fundamental da contagem. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos retomar o conteúdo de princípio fundamental da contagem. Mas o que seria isso? O princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras decisões podem ser tomadas. Mas como utilizamos esse princípio? Ele afirma que se eu preciso tomar mais de uma decisão, podemos descobrir a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas, apenas calculando o produto dessas possibilidades. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar utilizando os números 0, 3, 5, 6, 8 e 9? Bom, nós vamos calcular as possibilidades para a escolha de cada um dos 3 algarismos do número. Nós já sabemos que queremos um número de 3 algarismos, por exemplo, 589, 653. Então, logicamente, o primeiro número não pode ser 0, porque se eu tiver, por exemplo, 0,53, é o mesmo que 53, que é um número de apenas 2 algarismos. Dessa maneira, para a escolha do primeiro número, eu não poderia usar o 0. Então, se eu tenho 6 números com o 0, me sobrariam apenas 5 possibilidades de escolha para o primeiro número, já que eu tirei o 0. Após a escolha do primeiro número, vamos escolher o segundo. Sabemos que um dos 6 números já foi escolhido, e agora nós podemos trazer o 0 de volta, porque o segundo número pode ser 0 sem problemas, Então, no total, se eu tenho 6 números e um deles já foi escolhido como primeiro algarismo, me restaram 5 possibilidades de escolha para o segundo algarismo. Então, relembrando, eu tive 5 possibilidades de escolha para o primeiro algarismo e eu tenho agora 5 possibilidades de escolha para o segundo algarismo. Mas e o terceiro? Sabendo que 2 desses números já foram escolhidos, temos para a escolha do terceiro número apenas 4 possibilidades. Como? Nós tínhamos 6 números no começo. Um número foi escolhido para o primeiro algarismo, outro número foi escolhido para o segundo. Então, dessas 6 possibilidades, nós já retiramos 2. Dessa maneira, eu fiquei apenas com 4 possibilidades de escolha para o terceiro número. Agora que eu já tenho todas as possibilidades, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Olha só. Como 5 foram as possibilidades de escolha para o primeiro número, 5 foram as possibilidades de escolha para o segundo número e 4 foram as possibilidades de escolha para o terceiro número, nós vamos calcular o produto das possibilidades, ou seja, eu vou multiplicar as possibilidades. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 é 25, vezes 4 é 100. Dessa maneira, nós utilizamos o princípio fundamental da contagem e descobrimos que com esses 6 algarismos, nós podemos formar 100 números de 3 algarismos distintos. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula.